mas já vamos começar porque eu espero que dê pra falar tudo que eu tinha planejado. Começar aqui sobre Cuba. Como era esperado, Bolsonaro ia falar sobre o tema e ia se colocar ao lado do povo cubano. Ele também falou no cercadinho ontem na manhã lá, o pessoal colocou os vídeos nas redes. Vou postar pra vocês, vocês conseguem achar na internet de forma bem simples. Vou dar aqui só o resumo do que ele falou no Twitter. E nosso presidente diz o seguinte, ó: todo o apoio e solidariedade ao povo cubano, que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra a sua liberdade, enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo. A gente vai falar do Brasil falando de Cuba. Só lembrar aqui, né, momentos imemoráveis. Enquanto Bolsonaro dá apoio ao povo, o Lula, né, é abaixo o povo, viva a ditadura, viva Fidel. Tá lá o Lula, né, usando um lava-jato para limpar a parede para ficar escrito viva Fidel. Postagem no dia 26 de novembro de 2016. Lula homenageia Fidel Castro em seu sítio Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Direito a vídeo. Você vê aqui, né, fotos do passado, FHC de sorriso no rosto, de mão dadas com Hugo Chávez e Fidel Castro. O Lula de mãos dadas, cada mão segurando um. De um lado, Raul Castro, presidente do Partido Comunista, e do outro, o Díaz-Canel, que é atual presidente de Cuba. Eduardo Bolsonaro diz, ó: o que muda é apenas o jeito, mas os objetivos e ideais são sempre os mesmos. Falando que o Lula e o Fernando Henrique é a mesma coisa, não existe terceira via. Destruir a liberdade e escravizar o povo em um regime totalitário, enquanto se vende a ilusão de democracia. É a mesma coisa. Só muda aí, né, que, sei lá, a cor da camisa do FHC. Ontem, o Boulos também fez um comentário que foi extremamente, assim, repudiado pelas pessoas que defendem a liberdade. E ele fala o seguinte, que em Cuba tivemos 1.584 óbitos. Você confia nos números de Cuba? O governo cubano fala a verdade? Ele não altera números, não altera estatísticas? Durante toda a pandemia, menos do que qualquer bairro de São Paulo, mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está desenvolvendo seu próprio imunizante. E tem gente por aqui pedindo SOS para Cuba. Tem gente aqui pedindo para os cubanos serem ajudados. Eles não precisam de ajuda. Deixem os cubanos sofrerem na mão do governo. O Wagner fala o seguinte: não é possível que o cara meteu essa. Isso é um candidato à presidência, apoiado por uma caralhada de esquerdistas influentes como Felipe Neto. Mas não existe ameaça comunista no Brasil. Sou um presidenciável que acredita que uma ditadura comunista é modelo a ser seguido. O Wagner até também tá aqui no YouTube. O canal dele, normalmente ele faz vídeos assim, mais de críticas. Ele não fala propriamente de política. Ele também canta suas músicas de anime. Eu conheci ele, na verdade, isso daí. Ele faz uns covers de música de anime, mas manda bem assim, faz uma análise bem interessante. O presidente cubano veio a público para fazer declarações que eu acho assim que qualquer pessoa com o mínimo de humanidade dentro de si deveria rechaçar tudo o que está acontecendo em Cuba causado pelo governo, até os esquerdistas brasileiros. Foi um absurdo. A Bia Kicis trouxe aqui o vídeo, não sei se dá para passar porque é da DW, não sei como é que funciona de copyright, direitos autorais, mas eu trouxe a legenda, eu tirei print que a gente dá para ler com calma. E a Bia fala o seguinte, ó: para quem diz que o comunismo já morreu, ou que Cuba é um exemplo de regime, assistam ao vídeo do ditador da ilha e como ele trata o povo que só quer liberdade, saúde, comida e dignidade. E ele fala o seguinte, ó: não vamos admitir que nenhum contra-revolucionário, mercenário, vendido ao governo dos Estados Unidos, vendido ao império, recebendo dinheiro das agências, deixando-se levar por todas essas estratégias de subversão ideológica, provoque uma desestabilização em nosso país. A gente vai descer, né? A viola vai cantar, resumindo. Haverá uma resposta revolucionária, meu amigo, a revolução do Che e do Fidel Castro. O paredão ficou apertado, né, para a quantidade de gente. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas em qualquer lugar onde essas provocações ocorrerem. Hoje, a partir de agora e nos dias seguintes. E ainda assim, os comunistas brasileiros estão apoiando. O Boulos diz, e tem gente falando que Cuba precisa de SOS. Eles estão muito bem, obrigado. Deixem eles em paz.
E uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui é quando se diz, por exemplo, hoje em dia se diz muito, né? Sou direita, sou conservador. Conservador nos costumes, liberal na economia, blá blá blá. Eu acho assim que as melhores formas de dividir é basicamente conservador e revolucionário. Muito mais vezes que falar num cara de esquerda. Você vê, ó. O que é que os cubanos são? Os contra-revolucionários. Cuba é um país realmente revolucionário. Eles fizeram uma revolução. Eles pegaram um país que vinha muito bem. Era uma das nações mais ricas da América. Não da América Latina, da América como um todo. Era ponto turístico, sabe? E aí eles fizeram uma revolução, mudaram todo o regime, criaram algo completamente novo e colocaram todo o país para viver nesse desespero e miséria. Isso é uma revolução. O que a gente defende é exatamente o contrário. Nós realmente somos contra-revolucionários. Ou conservador, como preferem chamar. E aí vejam só, os brasileiros. Tem algumas coisas bem interessantes, vocês vão ver. A gente vai acabar voltando para o ano de 2020, no dia que o Sleepy Giants apareceu. Olha só como as coisas se conectam, né? Falar de Cuba, meu Deus. É abrir a porta, né? Abrir a caixa de Pandora da esquerda. Aí vem aqui o Marcelo Lins. A manutenção pelos Estados Unidos do bloqueio econômico a Cuba, com as óbvias limitações que a medida impõe, dá ao governo o grande argumento para explicar qualquer problema, inclusive a insatisfação canalizada na maior onda de protestos em décadas na ilha. Todo esquerdista adora falar sobre isso daí. O bloqueio americano. Não tem bloqueio. Existe um embargo. Constantino explica em poucas palavras. Que bloqueio, amigão? Isso é desinformação, é fake news. É embargo. Apenas americanos estão impedidos de praticar comércio com Cuba após o regime encampar empresas americanas. Tirando isso daí, o mundo todo faz o que quiser. O Porto de Mariel, meu amigo, a movimentação gigantesca. A Coreia que fica na parte de cima, vamos falar assim, a Coreia que não é a Coreia do Sul, vez ou outra tá com um barquinho lá. Os chefes do João Dória, não é vez ou outra, né? Todo dia estão lá. E vários outros países, sabe, da extrema esquerda internacional. E querem falar de bloqueio. Pelo amor de Deus, né? Aí você vê, americanos mandam dinheiro para Cuba todo ano. Empresas europeias exploram comercialmente a ilha. Menos comum, menos. Aqui, né? Delírio jornalístico. Delírio. Tava com saudade de usar isso daí. Mas vamos continuar. Esse daqui é sensacional. Esse cara aqui é PhD. PhD. Verificadinho. David Nemer. Fez uma thread gigante para nos explicar o que está acontecendo em Cuba. Nós não temos capacidade, nós somos incapazes de entendermos. Então ele veio para nos explicar. Peguei aqui a thread, teve algumas coisas que ele fez adendo, eu tirei de ordem, mas vocês vão conseguir entender mesmo fora de ordem. Eu acho que fica mais didático, porque assim, nem para apresentar os fatos ele consegue apresentar de forma assim didática, né? Então chega a tô repetitivo. Mas vejam só, ele fala o seguinte: durante a pandemia, praticamente todos os países tiveram protestos, seja demandando imunizantes ou contra as medidas restritivas. Ele mesmo escreve em letra maiúscula, eu grifei. E por que em Cuba seria diferente? Porque Cuba é uma ditadura que o governo não aceita. Não aceita manifestação. E vocês vão ver o absurdo, porque ele mesmo sabe disso e ele vai falar um pouco mais à frente. Não há surpresas. O cubano é um povo muito educado e crítico. É claro que eles querem o melhor para o país e seu povo. Olha o que ele fala de Cuba, né? Adendo. Quando disse acima que Cuba não é uma democracia, e aí ele tomou pedrada da esquerda, eu quis dizer que Cuba não é uma democracia liberal capitalista comum no Ocidente. E que democracia ela é? Democracia é uma democracia comunista, é? Como é a democracia cubana? Explica aí. Mas vamos continuar. Lembra que ele está falando, por que em Cuba seria diferente? Ele mesmo vai trazer a resposta. O governo cubano não responde bem publicamente com opiniões divergentes. Ah, é? Ele não responde bem? Deve ser por isso que manifestação é algo assim, né, que surpreendeu o mundo. O governo tem sim a capacidade de cortar a internet, o que é extremamente errado, mas foi feito. E o mesmo convocou apoiadores do governo a irem às ruas.
É no mínimo irônico ver bolsonaristas criticando o governo cubano em fazer isso, já que isso remete às ações do próprio Bolsonaro. Peraí, Bolsonaro acabou de protocolar o decreto, eu acho que nunca não protocolou ainda, mas tem um decreto, ou foi uma portaria? Pô, tô na dúvida. É um decreto ou uma portaria que quem fez foi o pessoal da cultura, que é pra impedir que as redes sociais saiam, sabe, deletando qualquer um pelo que quiser, sem uma ordem judicial. Bolsonaro quer garantir a liberdade desde o princípio, mas não. O que está acontecendo em Cuba é o que Bolsonaro defende. Sente o drama. PhD. PhD. É pra isso que você quer mandar seu filho pra universidade? Com certeza, né? Eu queria ter essa capacidade de análise igual o David. Mas olha só, piora.